o portal para a nova era da energia. Qual tecnologia energética moldará o futuro do mundo? Por que os veículos elétricos cresceram tão rapidamente? As baterias de íons de lítio são realmente vistas como o novo petróleo? E uma questão ainda mais crítica: por que grandes países estão construindo uma gigafábrica atrás da outra? Centros gigantes de energia produzindo baterias com capacidades anuais de 10 gigawatts-hora GWh ou mais. Essas perguntas nos levam a uma das maiores transformações globais do século XXI, o movimento das gigafábricas. Esse movimento significa não apenas aumentar a produção de baterias, mas também remodelar completamente a economia global, as políticas energéticas e os equilíbrios de poder geopolítico. Uma das primeiras grandes dúvidas é: o que exatamente é uma gigafábrica? E por que é chamada de giga? Gigafábricas são instalações de alta tecnologia capazes de produzir 10 GWh ou mais de baterias por ano. O termo giga refere-se à escala massiva de produção. Essas fábricas são complexos gigantes que reúnem fabricação de células, processamento químico, inovação de materiais, embalagem e reciclagem em um só centro. Por isso, as gigafábricas são vistas como os cérebros dos sistemas modernos de energia. A próxima questão crítica: por que o movimento das gigafábricas tornou-se uma transformação global indispensável? Porque a transição energética exige não só painéis solares e turbinas eólicas, mas também enorme capacidade de baterias para armazenar a energia produzida. A adoção em massa de veículos elétricos, o funcionamento estável das redes renováveis e a independência energética dependem dessas instalações. Em resumo, sem gigafábricas, a nova era da energia não poderia ter sido estabelecida. Disputas globais de poder destacam esta questão. Quais países se tornaram líderes na corrida das gigafábricas? O panorama global atual é este: China, CATL Contemporary, Amperex Technology Limited, BYD, Build Your Dreams, dominante em processamento de matérias-primas e fabricação de células. Coreia do Sul, Samsung SDI, Samsung Sustainable and Digital Innovation, LG Energy Solution, pioneiras em tecnologias de células. Japão, Panasonic, especialista em células de alta densidade energética. Estados Unidos, Huawei, parceria Tesla. Panasonic, líderes em economia de escala e automação. União Europeia, UE, Northvolt, ACC Automotive Cells Company, Verkor, Volkswagen Power Co., executando grandes estratégias para reduzir a dependência da China. Cada um desses países continua investindo bilhões de dólares para controlar o futuro da energia. A questão é clara: como as gigafábricas afetam a indústria de veículos elétricos? Graças às gigafábricas, o custo das baterias caiu, a autonomia aumentou e os veículos elétricos tornaram-se acessíveis ao público em geral. Resumindo, as gigafábricas forneceram a infraestrutura necessária para a revolução dos veículos elétricos. Uma questão crítica para a infraestrutura energética: como essas instalações apoiam sistemas de energia renovável? Porque o sol e o vento não produzem energia continuamente, por isso são necessárias baterias gigantes em escala de rede. As gigafábricas produzem essas baterias, garantindo a operação ininterrupta dos sistemas energéticos. Esse é o motor do real crescimento das renováveis. Outra questão que define agendas: como as gigafábricas conferem poder estratégico aos países. Hoje, lítio, níquel, grafite e cobalto, assim como o petróleo no século XX, estão no centro da competição geopolítica. Embora a China tenha grande vantagem nessa área, UAE e UE estão preparando enormes pacotes de incentivos para fechar a diferença. Em resumo, quem controla as baterias, controla o futuro. Outra dúvida comum: por que os custos das baterias estão caindo rapidamente graças às gigafábricas? Porque produção em grande escala, padronização, automação robótica e melhorias em pesquisa e desenvolvimento P&D reduzem radicalmente os custos. Pergunta frequente: quanto tempo e investimentos são necessários para construir uma gigafábrica? Normalmente 3-5 anos de construção, US $1,5 bilhões de investimento e mais 2-3 anos para atingir capacidade total. Gigafábricas são investimentos estratégicos de longo prazo. Outra questão que precisa de resposta: qual é a pegada de carbono de uma gigafábrica? O processo de instalação consome muita energia. No entanto, gigafábricas modernas operam cada vez mais com energia renovável, e seu impacto de carbono de longo prazo está diminuindo. Pergunta básica e frequente: qual é a matéria-prima mais crítica na fabricação de baterias? O lítio desempenha o papel principal, seguido por níquel, cobalto e grafite. Especialmente no refino de lítio, a dominância global da China cria dependência estratégica. Tema comum de interesse: como as gigafábricas transformam as economias locais? Uma gigafábrica emprega milhares de pessoas, cria um ecossistema de indústrias secundárias e muda o destino econômico da região.
Pergunta do mundo da tecnologia. Baterias de estado sólido são compatíveis com gigafábricas? Sim. A maioria das linhas de produção atuais pode ser adaptada com ajustes. Quando essa tecnologia amadurecer, as gigafábricas poderão adotá-la rapidamente. Outra questão importante. Quais são os impactos ambientais de longo prazo das gigafábricas? O consumo de água, processos químicos e gestão de resíduos podem representar riscos. No entanto, sistemas fechados de água, tecnologias de reciclagem e integração de energia renovável reduzem esses impactos. Pergunta crítica que busca resposta. Instalações de reciclagem podem um dia substituir gigafábricas? Sim, especialmente com o crescimento da mineração urbana. Recuperar lítio, níquel e cobalto de baterias usadas está se tornando mais econômico do que a mineração convencional. Entusiastas da tecnologia perguntam: quão robotizadas são as gigafábricas? Hoje, a maior parte da fabricação de células é feita por robôs. Por causa dos requisitos de precisão micrométrica, a intervenção humana é mínima. Um debate quente. Quem dominará o futuro na competição entre LFP fosfato de ferro-lítio, NMC níquel manganês cobalto e baterias de estado sólido? LFP se destacam pela durabilidade e segurança, NMCs pela alta densidade energética e baterias de estado sólido como a tecnologia do futuro. Essas três químicas devem coexistir por muito tempo. A pergunta crítica. O A e o E podem quebrar a dominância da China? No longo prazo é possível, mas no curto prazo parece difícil. A China controla quase toda a cadeia de produção de baterias. Outra dúvida comum: por que essas instalações ficam próximas a portos ou áreas de mineração? Porque são transportadas grandes quantidades de matérias-primas. Estar perto dos recursos ou portos é essencial para reduzir custos logísticos. A questão tendência de hoje: como a inteligência artificial está transformando as gigafábricas? A IA prevê erros de produção, melhora a qualidade, otimiza processos e reduz custos. A fabricação de baterias está se tornando cada vez mais inteligente. A última pergunta focando em riscos globais: como crises de matérias-primas afetam projetos de gigafábricas? Aumentos repentinos nos preços de lítio e níquel podem desacelerar projetos. Os países buscam reduzir riscos com acordos de fornecimento de longo prazo. O movimento das gigafábricas não é apenas uma estratégia de produção. Está no centro da transformação energética global, competição econômica e luta pela supremacia tecnológica. À medida que o mundo remodela seus sistemas energéticos, surge um lema oculto: quem produz energia é poderoso, quem armazena controla o futuro. Nos próximos anos, ficará ainda mais claro como as gigafábricas transformam não só o destino das cidades, mas também das nações, e o equilíbrio global de poder. Se você quiser ver mais conteúdo sobre o futuro da energia, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Por favor, curta o vídeo e deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Qual é a sua opinião sobre o movimento das gigafábricas? Qual tecnologia você acha que vai liderar? Vejo você nos comentários.